Prosseguindo aqui na nossa aula, né? Parei no último vídeo falando da forma jurídica e agora vamos falar da classificação das empresas, né? Hoje nós temos uma classificação de empresa dividida em 5 modalidades. A primeira é a MEI, a microempresa, microempresário individual, melhor dizendo, onde se terá um sócio e, no máximo, um funcionário. Aí você vai ter uma microempresa que pode chegar até 9 funcionários, uma pequena empresa que pode chegar até 99, de 10 a 99, a média de 100 a 500 e a grande a partir de 500 funcionários, acima de 500, ou seja, 501 em diante. Essa é a classificação que se dá hoje às empresas. Prosseguindo nesse mesmo pensamento, tem umas denominações que são bem conhecidas no meio administrativo para a empresa, que vão dizer assim, qual é o nome da sua firma? Qual a sua razão social? Né? Então, uma explicação sobre isso, razão social e firma são coisas diferentes, certo? E o nome fantasia também são 3 coisas diferentes. Firma e razão social são um pouco até mais parecido, mas o nome fantasia já é uma coisa bem diferenciada. O que seria a razão social? Razão social é o nome dos sócios, se existirem sócios, né? Por exemplo, eu sou dono de uma sociedade, eu participo de uma sociedade limitada de 5 pessoas. Então, a razão social da nossa empresa será o nome de nós 5. Claro que você pode tentar enxugar isso, que já imaginou 5 nomes, cada um com 5 pessoas donas de uma empresa, cada um com um nome com 5, um nome próprio e 4 sobrenomes. Vai ficar imenso esse negócio. Então você pode diminuir essa composição de nome, fazendo, por exemplo, uma diminuição principalmente no nome, na questão do sobrenome, melhor dizendo. Um exemplo hipotético que está aqui na apostila, né? Você tem uma denominação com 3 sócios, José da Silva, João dos Santos e Mário Vieira. Então a denominação, no caso a razão social, poderia ficar Silva Santos Vieira Limitada. Por quê? Porque são os sobrenomes deles 3. Ou você também poderia fazer Silva e Companhia Limitada, pega o sobrenome de um deles, seria sócio majoritário ou não, tanto faz, e colocaria Companhia, porque são os outros, e Limitada, porque é uma sociedade civil limitada. Então, tudo isso é para tentar minimizar. O que você não pode fazer essa abreviação no último sobrenome. Isso aí você não pode fazer, até surreal fazer um negócio desse, né? Mas o restante você pode fazer. E o que seria o nome fantasia? O nome fantasia é o nome da empresa. O nome de fachada, como a gente chama no popular, né? O nome de fachada da empresa é o nome fantasia. Por exemplo, Padaria São Francisco, Panificadora isso, Loja do Real, Lojão do Sul. Esses são os nomes fantasias, certo? Que é necessário. Toda empresa, claro, toda empresa tem que ter um nome. Abre-se aqui um parâmetro que é importante em dizer que no momento que você cria um nome fantasia para sua empresa, você está criando uma marca dela. Essa marca é o nome, uma logomarca, um desenho, uma logomarca desenhada. Essa marca, ela tem que ser comprada. Como assim, Raiz? Essa marca tem que ser comprada? No momento que você não compra a sua marca, mas a sua empresa dá muito certo, outra pessoa pode vir comprar. E você vai ficar impossibilitado de usar a sua própria marca. Meio surreal isso, mas é assim que funciona. Pelo menos a lei ainda é assim. É dessa maneira. Um exemplo bem interessante. Uma época atrás, tem uma história que se conta que um alemão esteve no Brasil, no início da década de 80, e aí, estando no Brasil, ele visitou o Nordeste e conheceu a farinha. Essa farinha, que naquele tempo aquela era farinha da caroçuda, né? E aí ele gostou tanto que ele deu uma pesquisada e percebeu que o nome farinha para venda de produto, né, não teria sido ainda comprado. E o que foi que o alemão fez? Comprou o nome farinha. Ou seja, para produzir farinha e vender com esse nome, quem faz isso paga a esse rapaz. Um amigo meu essa semana está dizendo, assisti uma reportagem que todo mundo que fabrica roupa com um desenho do Batman, um desenho do Hulk, um desenho das meninas superpoderosas, esses desenhos infantis, eles pagam para o Walt Disney ou para o Cartoon Network, para quem desenhou, né, que a maioria são nos Estados Unidos, eles pagam uma certa quantia, claro. Por quê? Porque o cara comprou o desenho, a marca do desenho, o nome do desenho, o cara comprou. Homem-Aranha.
O cara comprou esse nome. Então esse nome mundialmente é dele. Ele é que é o dono. Então se eu tenho uma empresa, eu também tenho que comprar o nome. O correto é eu comprar o nome dessa minha empresa. Porque hoje pode ser que ela não seja uma empresa super conhecida. Mas aí imagina que daqui a 10 anos, 5 anos, 8 anos, ela se transforma em empresa super conhecida e eu não compro esse nome. Coca-Cola, por exemplo. Se ninguém tivesse comprado o nome Coca-Cola, eu poderia comprar. E aí o cara da Coca-Cola ia ter que modificar o nome do refrigerante dele. Já imaginou a confusão? Não, agora não é mais Coca-Cola, agora é fulano de tal. Ia ser mas ainda iria ter o refrigerante Coca-Cola, porque eu, como sou o nome, eu vou começar a produzir. E aí ficaria uma dúvida na cabeça das pessoas. Coca-Cola é isso ou é aquilo? Né? Mas esse aqui tem o nome Coca-Cola, então tem um novo Coca-Cola. Então, para evitar essa dúvida, eu compro o nome. Compro através de quê? Eu compro através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. É um instituto brasileiro. Você entra lá, claro que todo nome tem um custo, depende muito do ramo. Tem uma questão bem interessante que aconteceu em 2013. No ramo cultural, teve uma pessoa que, lá do Ceará, e vizinho de vocês, eu não sei se foi de Russas, nas cidades mais conhecidas do Ceará, que ela comprou uma expressão verbal para grupos, é uma expressão verbal, mas que algumas pessoas já estavam usando para nome de grupos culturais, né? A expressão Vixe Maria, esse nome, Vixe Maria, expressão verbal nossa, algumas pessoas estavam usando para grupos culturais, né? Quadrilhas, teatros, essas coisas. Então a pessoa foi lá e comprou, né? O nome. Então, claro que eu posso dizer quantas vezes eu quiser essa expressão, mas eu não posso mais, e posso, né? Mas sabendo que eu vou ter que pagar para essa mulher que comprou o nome, eu tenho que pagar uma quantidade para ela, porque ela comprou. Então, se eu abrir agora um grupo cultural com o nome Vixe Maria, eu vou ter que pagar para ela uma certa quantia por estar usando o nome que é dela, não é mais público, tem um dono agora, certo? Então, para essa questão de marca, é interessante se você abrir uma empresa, já procurar saber quanto é que custa, porque como eu falei, cada ramo tem um valor, esse valor ele vai variando entre 300, 400 até 2.000, 2.500 reais, depende muito do que está se vendendo, depende muito do ramo, e daí você já vai fazer a compra da sua marca, para evitar que alguém inteligente venha e compre a sua marca e você seja obrigado, a palavra certa é essa mesmo, né? Você seja obrigado a ter que modificar o nome da sua empresa porque alguém comprou o nome dela, certo? Então é necessário se fazer isso. Deixa eu ver. Sobre essa questão de marcas, de razão social, né, a gente finaliza por aqui. E aí eu vou já adentrando aqui na segunda aula, segundo capítulo, melhor dizendo, fala sobre contrato social, né? Contrato social, o que seria um contrato social? Essa questão de você abrir uma empresa com sociedade, com o marido, com a mulher, com o irmão, com o pai, com a mãe, mas abrir somente de boca, isso não rola, certo? Não rola. Olha, tudo que tem dinheiro no meio, é bom que você tenha um cuidado para alinhavar as coisas. Por quê? Pelo simples fato que no momento que existe dinheiro envolvido, é todo mundo família, mas na hora que entrou dinheiro no meu amigo, aí salve-se quem puder. Eu por mim, ninguém e todo mundo contra mim, certo? Então, o correto seria o quê? Fazer um contrato social. Eu e minha esposa, nós abrimos uma empresa de roupa. Então, vamos fazer um contrato social entre nós dois. Porque o casamento é hoje, não é amanhã. A amizade é hoje, não é amanhã. E aí, no contrato, vai estar tudo alinhavado. Então, é necessário existir um contrato social entre os sócios dessa empresa. No caso de vocês, que já passei no trabalho, vocês deverão criar esse contrato social da empresa de vocês. Aí vocês vão decidir logo, por exemplo, quantos sócios serão nessa empresa. Vai ser 2 sócios, 3 sócios, 4 sócios? Não, aí vai ser uma empresa de um dono. Então pronto. Se for uma empresa de um dono, não precisará de contrato social. A partir de 2 sócios, de 2 em diante, melhor dizendo, precisa de um contrato social. O melhor que vocês tenham de 2 em diante, porque encaixa em tudo que eu estou explicando. E vocês poderão utilizar isso na empresa de vocês, certo? Já que a gente dividiu a turma em 2 grupos, então vocês encaixam na empresa de vocês esse contrato social. Vocês pegam a apostila, vai lá no capítulo 2, dá uma lida básica, eu vou explicar agora, mas vocês têm embasamento na apostila, dá uma lida básica lá e vê a questão do contrato social de vocês. Existem cláusulas que são necessárias em um contrato social.
né? E tem cláusulas que são facultativas. Ou seja, você coloca ou não coloca, fica ao seu critério, colocar ou não colocar, certo? Quais são as cláusulas que são facultativas? Vou explicar uma por uma aqui, para que vocês entendam. Primeiramente, quem é que vai administrar esse negócio? É uma sociedade, sim. E quem é que vai administrar? Um sócio? Ou eu vou contratar uma pessoa de fora para administrar? O correto neste caso é que seja uma pessoa de fora, porque se forem 5 sócios, todo mundo vai cobrar do administrador. Se for um dos sócios, no início não, como eu já falei, mas depois de um certo tempo, aí vai haver aquela dúvida. Ele está enriquecendo mais do que a gente, ele está ganhando as coisas mais do que a gente, ele está ganhando mais dinheiro mais do que a gente. É porque ele é administrador, está puxando só para ele. Então, o mais interessante é que exista um sócio, aliás, um administrador contratado por fora para administrar a sociedade. Ou, se não, todos sejam administradores, cada um, todos trabalhando em conjunto, certo? Mas isto tem que estar em contrato. Regras sobre reunião. Por exemplo, vamos marcar a reunião para amanhã, sexta-feira, de última hora. São 5 sócios. 2 dos 5 viajaram, não vão poder estar na reunião. Aí então é decidido nessa reunião de amanhã, onde tem 3 sócios, é decidido que vão ser feitas modificações na parte financeira. Na segunda-feira, quando os 2 sócios que não puderam estar na reunião, que foi uma reunião marcada de última hora, né? Quando eles chegarem, eles vão discordar do que ficou acordado na reunião. E a reunião ela não vai ter validade, porque eles 2 não participaram. Não existe um documento dizendo que ela tenha validade e tal, então vai ter que ser feita outra reunião com a presença dos 2 sócios que não estavam na primeira. Mas se eu tiver uma cláusula no contrato social dizendo que toda primeira sexta-feira do mês, toda segunda, toda última, vai ter uma reunião e que quem não estiver na reunião, o sócio que não estiver na reunião, não poderá pleitear, fazer modificação no que ficou decidido na reunião. Então, quem faltar, já era, mas isso tem que estar em contrato, certo? Toda empresa tem que ter, no caso de sociedade, né? É bom que tenha, assim, um contrato para evitar esses tipos de probleminhas, mas que com certeza são chatos. Tem uma questão aqui de previsão de regência. Seria isso. Numa empresa onde você tem eleição para administrador, então eu tenho que colocar no contrato social de quanto em quanto tempo será essa eleição. Se de 2 em 2 anos, se de 4 em 4, se de 3 em 3. Exclusão de sócios, por justa causa. Como é que se dará essa exclusão? Por roubo, por desvio de dinheiro, por calúnia, por difamação, por conduta imoral, por falta de ética. Mas tem que estar no contrato, tem que se alinhavar no contrato. Isso. Vai ser excluído o sócio se ele cometer um desses casos. Assédio moral, por exemplo, assédio físico, assédio sexual. Se ele cometer um desses casos aqui, ele será excluído. Porque você está mexendo aí com um sócio, um cara que é dono também da sua própria empresa. Mas isso não também deixa brecha para que ele possa fazer e desfazer, né? Claro e evidente. Autorização para quem não é sócio administrar a empresa. Foi aquela primeira questão que eu falei. Autorizar uma pessoa para ser administrador. Então tem que ter uma cláusula para isso. No caso de uma empresa sociedade anônima, como eu falei no último vídeo, que seria uma empresa sociedade anônima, uma associação comunitária, né? Seria uma empresa de sociedade anônima. Essa empresa de sociedade anônima, ela tem que ter um início e um final da regência do seu administrador, que a gente chama de presidente, na maioria das vezes. Então, mas tem que estar no contrato social isso aí. Sobre instituição do Conselho Fiscal. O que é um Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal é uma parte da empresa que é responsável por fiscalizar o que é gasto pelos seus sócios. E isso funciona muito bem. É o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil, você está percebendo que a Operação Lava Jato está descobrindo diversas coisas de desvio de dinheiro existentes no Brasil, porque eles estão trabalhando como se fosse um conselho fiscal. Na minha empresa, é necessário que eu tenha uma parte dela que fiscalize os meus gastos. Imaginou? Vou fazer uma reforma na minha sala. Aí está precisando de quanto? Eu vou precisar de 40 mil reais. Beleza, vamos liberar para a Regis 40 mil reais. Terminou a reforma, né? Aí vem o conselho fiscal. Regis, nós queremos agora que você nos repasse todas as notas fiscais que você
tem aí em mãos que vão contabilizar 40 mil. E aí eu vou repassar as notas fiscais. Se as notas fiscais baterem, der o montante que eu pedi, beleza. Se não bater, os caras vão perguntar por que eu pedi 40 mil e só gastei 20? Cadê os outros 20? Eles vão fiscalizar as minhas contas. Isso é interessante em qualquer empresa. Aí tem outros pontos que são interessantes. Por exemplo, retirada mensal de sócio. Outro problema de uma empresa. A pessoa não sabe delimitar quanto ele pode retirar por mês da empresa. Mesmo sendo sócio, mesmo sendo dono. Então vamos estipular. Eu, com os meus sócios, vamos tirar tanto, todo mês. 2 mil. Qual dia? Dia 10. No dia 10 eu vou lá receber, como qualquer assalariado, o meu salário do mês, 2 mil reais. Chega no dia 25, acabou o dinheiro. Como qualquer assalariado, eu vou ter que esperar para o dia 10. E assim, a empresa ela vai crescer. Não, tá bom, agora vamos aumentar o nosso salário. Bora, vai para quando agora? 3 mil, beleza. Mas você tem um valor específico já dito em contrato. Você não vai extrapolar esse valor. Se morrer um sócio, é uma sociedade civil limitada com 5 sócios. Não pode entrar mais ninguém, nem pode sair ninguém. Mas morreu um. E aí? O que é que vai ser feito nesse caso? Morreu um sócio e a gente tem que encontrar uma solução, principalmente porque o contrato ele vai ter que ser refeito, né? Porque morreu um, então se é limitado, como não pode sair nem pode entrar, mas está faltando um agora que não faz mais parte da sociedade, o que eu tenho que fazer? Então aí você tem N casos, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, vamos pegar um filho do cara, a mulher do cara e botar no lugar dele. Outras pessoas pensam, não, vamos pegar o que é dele, né? Ele é dono de 1/5 da empresa, são 5, então ele é dono de 1/5 da empresa. A empresa hoje está avaliada no valor de 1 milhão de reais, ele é dono de 200 mil reais. Então vamos dar os 200 mil reais pro cara, para a família do cara, né? Certo? Então, mas isso tudo, essas ideias todas, tem que estar no contrato. Não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Regras sobre cessão de cotas. Como assim? Eu sou dono de 20% da empresa. Aí eu estou precisando de dinheiro. Aí eu vou vender dos meus 20% que eu sou dono, eu vou vender 10%. Tem que estar em contrato que isso é ou não possível. Porque vai ser bom para mim. Porque eu vou pegar, né, no dinheiro ao vivo, rápido. Mas vai ser ruim para os sócios. Por quê? Porque vai entrar, vamos dizer que desses 10% eu venda para 3 pessoas. Vai entrar 3 pessoas que eu nem sei quem danado é, né? E essas pessoas, elas não serão sócias, elas serão donas de uma parte da empresa sem ser sócia. Então tem que estar bem elevado também essa questão dentro do contrato social. Aí, na apostila de vocês, tem um exemplo do fecho do contrato social. Essa parte vocês têm que ler, né? Que tem tudo sobre o que eu falei, mais ou menos. Lembrando que todo contrato ele tem que ser assinado por um advogado. Lembrando que é sempre bom os sócios terem um advogado para cada um, certo? Não é esse negócio de um advogado para todo mundo. Isso não funciona, não rola. Interessante é que você tem um advogado para cada um. E aí sim você vai começar a entender um pouquinho mais como é que funciona, cada um tendo as suas obrigações, mas também podendo cobrar dos outros, mas tudo estando em contrato, certo?